Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizamos esse culto da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Esse hino que eu estava tocando como prelúdio, ele diz que com letras vermelhas Deus escreveu o meu nome no livro da vida. Então, meu nome está lá, porque eu recebi Jesus no meu coração, eu convidei Ele para entrar na minha vida. Aí Ele, com as letras, com o sangue dele, Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Esse hino é muito lindo. Lindo. E só foi possível escrever o nome porque houve um sacrifício, houve o derramamento de sangue. E nós vamos falar muito sobre isso hoje. Mas nós vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de juntos celebrarmos esse culto especial de Páscoa. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, Sim, Pai. porque o Senhor permitiu, no teu plano perfeito, que Jesus fosse o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém. E com esse sangue precioso, Ele escreveu os nomes de cada um de nós. Aleluia. No livro, Senhor, que o Senhor tem reservado, o livro da vida. Graças, Daqueles Pai. que herdarão o céu contigo, aqueles Graças. que o Senhor virá buscar. Muito obrigada, Pai. Obrigado, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, também por todos os irmãos que estão conosco nesse horário, cultuando ao Senhor conosco, cada um a partir do seu lar e juntos, Senhor, todos no mesmo propósito de Sim. louvarmos o Senhor e meditarmos na mesma palavra, cantarmos os mesmos hinos. Muito obrigada, Senhor. Amém. Que o Senhor visite cada lar nesse instante, Sim, Pai, visita. desses que estão conosco e daqueles que ainda haverão de acompanhar esse culto Sim, quando Senhor. estiver no YouTube. Que o Senhor se faça presente com cada filho teu. Amém. Que eles possam sentir, Pai, a tua presença, tua companhia e possam desfrutar das bênçãos que vamos desfrutar juntos aqui, a partir de casa, nesse culto. Amém. Recebe, Senhor, esse culto que foi preparado com carinho para o Senhor. E te agradeço, Pai, porque sempre o Senhor dá ideias, o Senhor sempre direciona o nosso pensamento na direção daquilo que o Senhor mesmo quer. Amém. Então, Senhor, recebe esse culto, em Sim, nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos repetir nosso tema e divisa? Nossa igreja está com um tema desde junho de 2020 e trabalharemos em cima dele até junho de 2021, quando trocaremos o tema, óbvio, né? E trabalhamos nesse tema, firmados na fé, com o propósito de estarmos realmente nesse tempo de pandemia, apegados em Deus, apegados na nossa fé em Jesus, nosso Salvador, aquele que nos consola, nos ensina, faz tudo por nós. Amém. Então vamos lá, tema: Firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Leiamos a palavra de Deus, Lucas 24, de 6 a 8. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembram-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Aleluia. Amém. Nós agora vamos ter a reflexão da semana com a nossa irmã Lucimar. No editorial dessa semana, o Senhor me fez olhar com uma atenção especial nesse texto, que tem um título muito interessante: Notícias do Cemitério. Cristo Jesus destruiu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, 2 Timóteo 1,10. Qual o fundamento da nossa fé cristã? Estávamos falando sobre a nossa igreja estar trabalhando nesse tema, firmados na fé. Então, qual o fundamento da nossa fé cristã? Um túmulo vazio. Sim,
A pedra angular do Evangelho é a tumba sem um corpo nela, naquela primeira manhã da ressurreição. O cético francês Joseph Ernest Renan involuntariamente falou sobre a verdade da ressurreição ao zombar: o cristianismo vive da fragrância de um frasco vazio. Mais precisamente, o cristianismo vive na graça salvadora de Jesus ressuscitado. Ele realmente ascendeu, quebrando as cadeias da morte e deixando vazio o sepulcro. E essa é a boa nova que tem sido desde então proclamada pelos seguidores de Jesus Cristo. Uma personagem do romance de Ernest Poe, no livro O Porto, comenta cinicamente: essa história é apenas um noticiário do cemitério. Há uma grande exceção à tristeza de todos os cemitérios e suas silenciosas mensagens de morte: as eletrizantes notícias do cemitério onde Jesus foi sepultado. As notícias que a morte foi vencida e as portas da vida eterna foram abertas por suas mãos. Na próxima vez que você passar por um cemitério ou assistir a um enterro, lembre-se das boas novas da ressurreição de Cristo e da promessa dele. E hoje, curiosamente, o pastor Isidro estava dizendo, no Momento com Deus, que Jesus sempre cumpre as promessas que faz. Esse texto foi extraído de Vernon Grounds. Esse texto do Vernon dispensa qualquer comentário, mas cabe aqui uma informação. Antes de Cristo, era necessário que um cordeiro fosse sacrificado, e por causa do derramamento de sangue inocente, os pecados das pessoas seriam perdoados. Hoje, os cristãos comemoram a Páscoa, lembrando que Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue puro e perfeito do Filho de Deus foi o último sacrifício com a finalidade de perdoar pecados da humanidade. Nunca mais haveria necessidade de derramar sangue inocente. No dia 7 de abril, comemoramos o dia do jornalista, que é o profissional que publica a informação. Mas na ocasião em que Jesus ressuscitou, ou seja, voltou à vida, pagaram suborno para que os soldados divulgassem a falsa notícia de que enquanto dormiam, os discípulos de Jesus vieram para roubar seu corpo. Já tinha fake news naquela época, irmãos. Então, mesmo que quisessem deturpar e estragar o valor do que foi feito, jamais conseguiriam. Aquele dinheiro para contar mentiras não resolveu nada. Graças a Deus, a notícia que recebemos do cemitério onde Jesus foi sepultado é a melhor de todas. Não temos restos mortais para olhar. Temos o relato dos que o viram e tocaram muitas vezes depois de ressurreto. Mais de 500 testemunhas oculares viram não só que Jesus estava vivo, mas viram-no subir até o céu. As portas da vida eterna estão abertas. Nós já escolhemos passar por esta porta. E você? Não perca tempo. Apegue-se a Jesus, o dono da vida, e viva eternamente. Receba nosso carinhoso abraço, Pastor Isidro e irmã Lucimar. Por falar em cemitério, irmãos, nós vamos cantar um hino que fala do sofrimento de Jesus, né? E depois vamos cantar um outro belo hino de que Jesus ressurgiu. 114, do Inário para o Culto Cristão. A todos aqueles que chegaram após o prelúdio e durante agora a reflexão, sejam todos muito bem-vindos, que Deus a todos abençoe. E hoje estamos felizes, estamos comemorando a Páscoa. A Páscoa é garantia da ressurreição, junto com Jesus lá na frente, hein? Temos essa garantia. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Amém. Então dê um glória a Deus, querido. Glória a Deus. Você tem a certeza da ressurreição através de Jesus, porque a Páscoa é isso, a garantia da ressurreição dada através do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor.
Veio a este mundo, Senhor Jesus, veio nos libertar. Foi rejeitado, morreu na cruz para nos resgatar. Glória e poder no céu deixou, ingratidão na terra achou. Tudo ele fez, pois nos amou, para nos resgatar. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Nosso castigo Jesus levou, veio nos libertar. Tudo na cruz ele consumou para nos resgatar. Quem entre nós já compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu para nos resgatar. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela nova aliança, Senhor, o teu sangue. Obrigado. Obrigado porque temos vida em abundância, Senhor, no Senhor. Cristo morreu numa cruz de horror, veio nos libertar, chama-nos sempre com terno amor para nos resgatar. Vamos a Cristo em contrição, tendo certeza do perdão, pois Ele estende a sua mão para nos resgatar. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Aleluia. Amém. Não vejo a hora de estar na presença dele. Que delícia poder cantar direto na frente dele e com ele. Ah, que gostoso que vai ser. Que gostoso, um grande coro. Eu creio que você também está alegre, não é? Um belo hino desse, não é verdade? Dá vontade de já fazer parte desse coro, não dá? Mas um dia todos estaremos juntos, celebrando para sempre este nome maravilhoso que está sobre todo e qualquer nome, o nome de Jesus. Tudo que Jesus passou fazia parte do plano amoroso de Deus.
para resgatar a humanidade perdida. Nós vamos cantar agora o hino número 140, Da Sepultura Saiu. Mas antes, eu quero voltar nesse slide. Olha que linda essa cruz. Essa cruz foi por mim, por você. Todos estão perdidos aqui deste lado. Mas aquele que atravessar pela cruz, pelo caminho, chegará à eternidade. Este caminho é muito sugestivo e é por isso que celebramos o nome do Senhor. Amém. É por isso que pregamos o Evangelho, para que todos possam se arrepender e possam olhar para a cruz e serem salvos. Não há motivo maior do que a cruz. Tudo acontece e aconteceu na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então louvar ao Senhor com o hino número 140. Foi morto o Salvador e sepultado, mas com poder e vigor ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Da morte triunfou, oh que vitória, vida nos outorgou, vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Aleluia, amém. Vamos então ao fato missionário com a irmã Lucimara. Nós vamos ter agora algumas notícias das frentes missionárias da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Quero aproveitar também, agradecer ao Senhor pela recuperação de Açucena. Estivemos orando por ela na sexta-feira. O Celso fez contato conosco e muito nos alegra o fato dela já estar em casa recuperando-se da cirurgia. Louvado seja o Senhor por esta excelente notícia. E agora, irmãos, nós trazemos notícias dos batistas brasileiros que estavam realizando uma atividade de Páscoa com os moradores de Maceió. Para a glória de Deus, diversos moradores de Maceió foram alcançados com o verdadeiro significado da Páscoa. Uma equipe de missionários realizou uma ação no fim do mês de março que demonstrou o cuidado de Deus para com os moradores.
e eles receberam a colomba pascal e uma mensagem de Páscoa. As crianças da Bahia participaram da escola bíblica discipuladora. No sertão do estado da Bahia, as crianças têm aprendido acerca da armadura de Deus com base em Efésios 6. Por meio do trabalho das missionárias em formação, Aluna Batista e Edinara Maciel, que atuam em Bom Jesus da Lapa, meninos e meninas estão se aprofundando no conhecimento bíblico e aprendendo a amar a palavra de Deus. Amém. Em toda parte do nosso país, nós temos recebido notícias dos missionários aqui mesmo na nossa pátria. E por conta dessa questão da epidemia, nós estamos felizes em saber que os missionários têm entregue cestas básicas por todo o país. Recentemente tínhamos uma viagem missionária que foi cancelada, adiada por conta do agravamento da pandemia, mas em breve essa viagem será remarcada e poderemos também alcançar ali o sertão do Ceará. Então, graças a Deus, porque nós temos fatos missionários. E o fato, irmãos, não é fake, é fato, não é? Então é sempre uma verdade. E ao Senhor se agrada da mensagem quando ela é verdadeira. Nós estamos em campanha de missões mundiais. Oficialmente a Junta escolhe o mês de março como o mês da Junta de Missões Mundiais. Mas nossa igreja é uma igreja pequena e por isso nós estendemos a nossa campanha por mais tempo, para que todos possam ter a oportunidade de participar. O tema da campanha é Viva o Poder de Transformar. E a nossa campanha será muito simples. Se estivéssemos presencialmente na igreja, vocês veriam esse cartãozinho ao lado aí nos bancos da igreja, onde você colocaria dentro do envelopinho com a sua oferta a partir de R$5, para que você possa cooperar. E como nós faremos isso? Para você deixar suas pegadas pelo mundo. Bom, durante essa fase emergencial, você pode depositar a sua oferta de missões na conta da igreja. Aí você tira a foto do comprovante e envia para esse número de telefone que está aí no rodapé. É o meu WhatsApp, e aí eu já vou comunicar ao nosso tesoureiro que a sua oferta chegou. Aí ele já vai colocar certinho lá, para a gente poder avançar. Para acompanharmos as milhas que já percorremos rumo à Ásia, vamos eliminar a cada etapa uma tirinha que cobre a imagem da capa da revista. Vamos caminhar pela fé? Vejam só, a capa da revista está coberta. Nós, domingo passado, tínhamos 3 tiras já tiradas e agora estamos com mais um pedacinho aqui. Quem sabe no próximo domingo já teremos um ou mais completos, terminados aí. Vamos avançando com a nossa campanha. Nós vamos louvar ao Senhor com um belo hino do cantor cristão, que é o 441, Graça e Salvação. Um belo hino. E vocês meditem na letra desse hino e vejam como é exatamente o que Jesus pediu que nós fizéssemos. Eu quero que vocês vão por todo mundo e levem a mensagem da minha graça, do meu amor, da salvação. Mensagem ao mundo levar, salvação do Senhor, Cristo Jesus aos perdidos quer dar, graça e salvação. Vede os aflitos nas trevas do mal, eis como aspiram a paz divinal, e de levar-lhes o gozo eterno, graça e salvação. Este convite de perdão por todo mundo a mensagem levai. Este convite de perdão antes da vinda do Mestre pregai. Forte é o braço daquele que dá salvação do Senhor. Sua palavra declara que há graça e salvação. Vós, ó remidos, bem alto cantai, e
vós proclamai, ide por todo lugar e mostrai graça e salvação. Deste convite de perdão, por todo mundo a mensagem levai. Este convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregai. Deus a mensagem por nós enviou, salvação do Senhor. São profundezas que nos revelou, graça e salvação. Nós que sabemos da graça e do amor, vamos levá-los ao vil pecador. Todos cantemos em alto louvor, graça e salvação. Este convite de perdão, por todo mundo a mensagem levai. Este convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregai. Amém. Esse convite está oferecido a todos. E os missionários estão indo para lugares distantes, levando essa mensagem, um convite de perdão por todo mundo. E eles têm que fazer isso antes que chegue o momento em que o Senhor vai voltar. Jesus prometeu também que vai voltar. Então, antes que ele volte, nós temos que cumprir essa ordenança dele de ir por todo mundo. Sempre. Então, se você fez o depósito, não esqueça então de colocar a foto do comprovante aqui nesse número de WhatsApp. Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos da tua obra neste mundo. Amém. O Senhor nos comissionou para irmos, mas muitos de nós estamos tão ocupados, Pai, e não podemos deixar tudo para ir. Mas alguns missionários fizeram isso e estão em lugares distantes. Muitas vezes deixam para trás seus familiares, deixam para trás carreiras, para poderem se dedicar, Senhor, a levar essa mensagem de perdão, esse convite maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Então, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude, nós que estamos aqui, a contribuirmos com as nossas orações e a contribuirmos com as nossas ofertas. Que ao final dessa campanha tenhamos conseguido, Senhor, alcançar o alvo, descobrir cada pecinha daquela capa da revista, para que possamos mandar um bom recurso, para que não falte nada aos missionários que estão ali cumprindo esse ID. Ó Deus, capacita-nos para sermos obedientes em tudo, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela vida desses missionários e pedimos as tuas bênçãos sobre cada um deles. Nós oramos assim, Senhor, também pedindo a tua bênção sobre cada membro da Igreja Batista Nova Aliança que tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. E se há entre nós, Pai, alguém que esteja desempregado, ainda precisando de recurso, que o Senhor abra a porta de emprego também, Pai, para que ele também possa participar alegremente conosco. Amém. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Quero deixar também meu abraço para o Bira. Nós estamos orando por você, Bira. Um abraço para você, para a Sônia, para os meninos. Que Deus continue abençoando vossa família. Amém. E agora um momento especial também no nosso culto, que nós agradecemos ao Senhor um presente. Ai, como é gostoso ganhar presente, né? A vida já é um presente. Vamos louvar ao Senhor por mais um ano de vida, dos aniversariantes desta semana. Então vejam, irmãos, que temos 4 aniversariantes. No dia 6 de abril, o Alessandro Sanches está completando aniversário, 50 aninhos, número redondo, que data linda. Miraci no dia 9, minha querida Miraci.
E dia 10 de abril nós temos 2 aniversariantes, a Adriana Aparecida dos Santos e o pastor Isidro da Silva Garcia. Um dia muito especial para os nossos aniversariantes e sabemos que como é gostoso completar aniversário sabendo que é um presente de Deus para nós, não é? Então nós vamos fazer agora uma oração cantada por todos os aniversariantes. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus, que Deus resplandeça em ti a sua luz, por toda a sua vida. Possa andar com Jesus. Deus te guie, Deus te guarde e ajude a caminhar no caminho da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Queridos aniversariantes, recebam o carinho de toda a família IBNA. Querido Deus, nós queremos pedir ao Senhor que abençoe, Pai, a vida de cada aniversariante dessa semana. O Alessandro, que completa agora, Senhor, uma idade tão bonita, que o Senhor possa dar a ele, Senhor, alegria nesse ano, que começa a partir do dia 6, Pai. Eu sei que ele tem uma dor no seu coração. Domingo passado estávamos orando por sua mãe, que estava internada, e aprove ao Senhor tomá-la para si. E na segunda-feira, o Alessandro teve que se despedir da irmã Dirce. Nós a sepultamos, Senhor, com um culto bonito. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de o pastor chegar ali e trazer uma palavra do Senhor para aquelas pessoas. Deus bendito, eu peço também que o Senhor abençoe grandemente, a partir do dia 9 de abril, esse aniversário da nossa irmã Miraci, essa querida, sorridente, feliz. Te agradeço, Pai, por sua vida, que é um presente para sua família, seus netinhos, seu esposo. Muito obrigada, Pai, que o Senhor possa abençoá-la grandemente. E no dia 10 de abril, Senhor, nossa querida irmã Adriana e o pastor Isidro estarão completando o aniversário. Eu te louvo muito, Pai, porque nossas vidas são um presente. E eu peço que o Senhor a cubra de bênçãos, a Adriana, assim também como sua mãe, sua irmãzinha, que as 3 vivem sozinhas ali naquela casa, mas com o Senhor nós conseguimos, ó Deus, trilhar um caminho de felicidade, porque o Senhor nos proporciona isso. E eu peço de um modo especial que o Senhor abençoe o pastor Isidro, meu esposo tão querido, que ele possa ter um ano abençoado e abençoador, Pai, na sua vida profissional, na sua vida emocional, mas sobretudo na vida espiritual. Continua usando o teu servo, Pai, na condução da Igreja Batista Nova Aliança, que ele tem feito com tanto amor e carinho, Pai. Abençoa a vida dele, multiplica em bênçãos e muitas alegrias, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus querido, eu também quero colocar diante do Senhor a vida dos enfermos, e se alguém que está hoje conosco nesse culto está passando por alguma dificuldade com a saúde, que o Senhor possa ajudar, Pai. Esteja também com aqueles que estão com processos na justiça, resolvendo alguma questão, Pai, e peço que o Senhor coloque a tua boa mão, não permita que esses processos fiquem engavetados, mas que tenham andamento, que o Senhor abençoe em espírito teus filhos que são advogados e que estão trabalhando nessas causas, que possam realmente fazer a diferença, Senhor, como o Senhor gosta. Eu sei que o Senhor é um Deus perfeito, que se alegra de tudo que é bem feito. Abençoa também, Senhor, todos os profissionais que têm os dias celebrados nesta semana. Que o Senhor abençoe também, Pai, grandemente a vida, Pai, da nossa igreja. Nesse tempo de pandemia, te agradecemos porque ela está firme, firmada mesmo no Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua palavra, que é tão
perfeita em tudo. E o Senhor mesmo nos anima. O Senhor diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E isso nos garante, Senhor, que o Senhor está conosco. Então ficamos felizes, Pai. Muito obrigada por tudo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Louvaremos ao Senhor com um hino, que é um convite a todo aquele que já recebeu Jesus no coração. Jesus nos convida para lembrarmos de seu sacrifício e da nova aliança que ele veio instituir. E é sobre isso que o pastor falará na mensagem de hoje. Venham à mesa, convida o Senhor, venham lembrar-se de mim. Foi por vocês que morri em amor, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar. Tudo fazendo em memória de ti. Este é meu corpo, comamos do pão, venham lembrar-se de mim. Ele é o símbolo da salvação, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar. Tudo fazendo em memória de ti. Venham do cálice o vinho beber, venham lembrar-se de mim. Este é meu sangue, ó, venham viver, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar. Tudo fazendo em memória de ti. Amém. Teremos a mensagem
com o pastor Isidro a nova aliança em Jesus. Graça e paz, irmãos, irmãs, amigos. Que alegria ter vocês aqui conosco, celebrando o nome do Senhor e celebrando juntos hoje a Páscoa, a garantia que foi nos dada através de Jesus da ressurreição. Então, hoje é o nosso culto de Páscoa pela manhã, já na escola dominical, pudemos ali comemorar a Páscoa através também de uma excelente aula do nosso professor, irmão Diácono Alexandre, e também louvarmos ao Senhor e agora, juntos aqui, novamente nos encontrarmos. Eu fico muito feliz, eu sinto esta alegria de estarmos reunidos como família de Deus e posso sentir cada um de vocês, né? A gente vai interagindo e é uma delícia isso. Então, eu quero neste momento convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus no capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Nós vamos ali passear entre o versículo 6 e o versículo 13. Tá ok? Hebreus, capítulo 8, verso 6 até o verso 13. Vamos orar? Eu quero louvar ao Senhor. Quero te bendizer, meu Pai. Quero agradecer pela delícia da comunhão. Quero agradecer da delícia de estarmos aqui reunidos como igreja, mesmo à distância, podendo sentir a companhia um dos outros. Como é gostoso isso. Ó Deus, nós te agradecemos por todas as partes deste culto que já foram oferecidas ao Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de prestar este culto ao Senhor. E agora a tua palavra será exposta e nós queremos, Pai, em nome de Jesus, pedir que o teu Espírito Santo, lindo, maravilhoso, ele nos conduza, ele nos instrua, ele nos ensine e ele aplique esta palavra para cada um de nós. Que haja edificação, que haja transformação e que, acima de tudo, teu nome seja honrado e glorificado. Nós oramos assim, sempre confiados no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, teu Filho amado. No nome dele oramos. Amém. Amém. Hebreus capítulo 8, versos 6 a 13. Diz assim a palavra: Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, ele, Jesus, é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo:
Conheço o Senhor, porque eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para o povo judeu, ou para o povo hebreu, com o objetivo de responder a algumas questões. Se depois de receber Jesus, ou receber a Cristo como Salvador de suas vidas, ainda deveriam obedecer às leis do Antigo Testamento, ou seja, às leis da antiga aliança, como sacrificar animais para perdão de pecados, guardar o sábado, circuncidar e outros rituais judaicos. A resposta do apóstolo, a resposta daquele que escreveu esta carta para o povo judeu, é que Jesus já havia cumprido tudo e instituído, através da sua morte na cruz, como o Cordeiro Imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo, ele, Jesus, já havia então instituído uma nova aliança. E eu digo para você que não só uma nova aliança, mas uma eterna aliança. Né? Uma eterna aliança. Então eu quero conversar com você um pouquinho hoje, pensar com você sobre a nova aliança em Jesus. Deus havia feito alianças. Deus é um Deus de alianças. Deus havia feito alianças com Noé. Isso está registrado lá no livro de Gênesis, no capítulo 9. Se você olhar ali, você vai ver a aliança que Deus fez com Noé. Se você também olhar em Gênesis 12, Deus também fez aliança com Abraão. Ele fez também com Jacó, que passou a chamar-se Israel, também no livro de Êxodo, capítulo 19. Deus também fez aliança com Davi, e nós podemos ver isso relatado no Salmo 89, no versículo 3 e 4. Deus também fez aliança com Salomão, e isso está registrado no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7. E muitos outros também, e outras também que renovaram esta aliança, como Josué fez. Josué, ele foi um dos homens que realmente procurou observar esta aliança de Deus com os homens, com o povo. E lá em Josué 24, no versículo 14 até o 25, nós podemos ver esta renovação da aliança por parte de Josué. Mas ocorria um problema aí, pessoal. Sempre o povo quebrava a sua parte na aliança com Deus. Estas antigas alianças que Deus fazia eram sempre feitas de um lado por Deus, que é eterno, Deus que é perfeito, e de outro lado, os homens. Nós, homens, nós seres humanos, que somos falhos e que somos passageiros, que somos inconstantes. Por vezes somos inconstantes. Então foi preciso. Deus, na sua infinita sabedoria, Deus, ele providenciou fazer uma nova aliança. Mas uma nova aliança que não pudesse ser quebrada. Que jamais pudesse ser quebrada. Então, como que foi possível isso? Isso só se tornou possível através do próprio Deus. Ele se encarnou em forma humana na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Deste modo, a aliança feita em Jesus e através de Jesus, ela é totalmente perfeita, ela é totalmente eterna e ela não pode ser quebrada, pois ela não foi feita por um homem, não foi feita por nenhum ser humano que tenha falhas ou pecados, mas ela foi feita pelo próprio Jesus, puro e imaculado e sem pecado. Hebreus 9,14 diz isso aqui. Quando
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Portanto, Cristo, ele realmente firmou esta nova aliança. Ele que é sem pecado, ele é o Cordeiro Imaculado de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como é que é essa nova aliança, pastor? Eu quero pensar com você sobre algumas características desta nova aliança, de acordo com base neste texto. Então, permaneça com o texto aberto. E nós estaremos aí passeando nestes versículos de 6 até 13. E também estaremos vendo alguns outros textos, tá bom? Mas estaremos dentro deste texto. Então, a primeira característica desta nova aliança de Deus conosco, versículos 6 e 7. Vamos lá nos versículos 6 e 7. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, a primeira característica desta aliança, desta nova aliança em Jesus, esta aliança ela é infalível. Anota aí para você não esquecer. Esta aliança, ela é infalível. Todas as outras alianças passadas, elas foram quebradas pelos homens. Esta nova aliança em Cristo jamais poderá ser anulada. Pois como acabamos de ler no capítulo 9 de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, o seu sangue é puro, o sangue de Jesus é puro, o sangue de Jesus é poderoso para purificar as nossas vidas. Esta nova aliança, portanto, ela substitui a antiga aliança. É uma aliança, conforme o texto nos diz, uma aliança superior à antiga, porque ela não foi feita por homens pecadores. Ela foi feita assim por Deus encarnado em Jesus, através do derramamento do seu sangue. Também esta nova aliança, ela tem promessas superiores à antiga. Por isso, a nova substitui a antiga. Deus quer fazer uma aliança infalível com você. Por isso estamos aqui como igreja. Por isso todos aqueles que receberam Jesus como Salvador de suas vidas, todos aqueles que entendem a mensagem do Evangelho, e por isso a igreja prega a mensagem do Evangelho, porque Deus quer fazer uma aliança infalível com você que me ouve. E se você já recebeu Jesus, aleluia, você não esqueça que você já tem uma aliança infalível de Deus com você. A segunda característica desta nova aliança está no versículo 8 e 9. Vamos lá então? Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança e me afastei deles, diz o Senhor. Segunda característica desta nova aliança em Jesus, ela é uma aliança imutável. Aliança imutável. Em todas as tentativas de Deus em fazer aliança com o seu povo, eles mudaram o acordo e eles falharam. Eles tinham o privilégio de levar o nome de Deus a todas as nações, mas eles mudaram este acordo, esta antiga aliança, e eles falharam. Então foi preciso fazer uma nova aliança que não pudesse ser mais mudada, uma aliança tão perfeita
que não seria capaz de ser alterada mesmo que alguém pecasse. Aleluia! Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só Jesus pode perdoar pecados. Só Jesus tem a capacidade de perdoar pecados, porque Ele é Deus. E Ele se sacrificou por nós, e através do seu sangue nós somos purificados de todo pecado. Por isso então Jesus morreu. E Ele morreu não só para ficar morto, para ficar sepultado, mas Jesus morreu para ressuscitar e para se tornar o mediador da nova aliança, pois só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Por isso ele disse: eu sou o caminho. Eu sou o único caminho, eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Portanto, nós estamos falando aqui de religião, estamos falando aqui de Deus, estamos falando aqui do único caminho que te leva até Deus, que te leva até a eternidade. Esta nova aliança, este mediador da nova aliança, que não é baseada em religião, que não é baseada em religiosidade, que não é baseada em ritos, que não é baseada em homens, não é baseada em sangue de animais, mas ele é baseado unicamente no sacrifício dele por nós na cruz. Mesmo que o pecador abandone a sua aliança com Deus, o Senhor continua fiel em seu acordo. Embora a pessoa que deixa, ela perca aí os seus direitos de promessas desta aliança, não é verdade? Na verdade, ela deixa de desfrutar. Todo aquele que não recebe, todo aquele que não entende, não quer aceitar, porque nós somos livres para escolher. Nós podemos não escolher, nós não queremos aliança com Deus, nós vamos simplesmente perder oportunidades de promessas contidas nessa aliança para cada um do ser humano, para todos aqueles que recebem essa nova aliança. Então, quando o pecador se arrepende de seus pecados, o Espírito Santo o convence. Aleluia! Graças a Deus que o Espírito Santo está entre nós. Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que fala ao homem da necessidade do homem aceitar esta nova aliança em Jesus. E quando o Espírito Santo, ele atuando no convencimento, o ser humano volta a fazer parte desta nova aliança. Vamos ler lá em João. Abra lá a sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 16. João capítulo 16, do verso de 8 a 11. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, olha a responsabilidade que nós temos como igreja, fazendo parte, que privilégio fazer parte desta nova aliança. Então eu quero dizer para você que me ouve nesta noite, você que talvez não tenha ainda entendido esta nova aliança em Jesus, talvez você não tenha entendido ainda o significado real da Páscoa, porque a Páscoa é uma nova aliança em Jesus. Eu disse para você que Deus quer fazer uma aliança infalível com você. E se você já fez essa nova aliança, não esqueça que ela é infalível. E também quero convidar você, e quero dizer para você nesta noite, que Deus quer fazer uma aliança imutável com você. Esta aliança não muda. Deus não muda. Deus é imutável. Então, se você também não lembra disso ou esqueceu, saiba que no momento que você recebe Jesus como Salvador de sua vida, você tem essa nova aliança em Jesus e esta aliança é imutável. A terceira característica desta aliança em Jesus, esta nova aliança em Jesus, vamos lá para Hebreus novamente, no capítulo 8,
versos de 10 a 12, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém. Amém. Esta aliança, ela é invisível. Todas as outras alianças, elas tinham sinais visíveis, como o arco-íris. Tempo atrás eu estava indo com a Lucimara para São Carlos, e nós pegamos chuva no caminho, chuva de verão, e logo depois, passando aquela chuva rápida, nós vimos um arco-íris muito lindo, 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 grande, bem assim, parece bem perto da gente, bem colorido mesmo. E todas as outras alianças, elas tinham sinais visíveis, como o arco-íris para Noé, não é? O cordeiro para Abraão, a arca da aliança para Israel, o templo para Salomão e o trono para Davi. Mas a nova aliança, ela é invisível, pois ela é feita no coração de cada pessoa. Jesus instituiu a Santa Ceia como um sinal visível desta nova aliança. Vamos lá para Mateus? Abre lá em Mateus, capítulo 26. Versículos 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Entre estes muitos, estou eu, está você que me ouve. Esta aliança invisível, ela é estendida não só a Israel, mas a toda a humanidade. Jesus instituiu essa aliança invisível, pois ela é feita no coração de cada pessoa. Ao mesmo tempo que nós estamos vendo este memorial, ao ingerirmos o corpo de Jesus, simbolizado no pão, e também o cálice, simbolizando o sangue de Jesus, isso começa a fazer parte de nós e se torna invisível de novo. Que delícia! Sabermos que Ele está dentro de nós. Esta nova aliança, ela foi feita no interior de cada um de nós. E ela só pode ser vista espiritualmente. Deus marcou a sua palavra em nossa mente e nosso coração, para que ninguém pudesse entrar e arrancar de lá. Por isso que todo aquele que recebe Jesus como Salvador pessoal, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. E se é selado, ninguém pode entrar, ninguém pode arrancar de lá aquilo que ele mesmo já selou. Somente de forma voluntária, Deus marca em nosso interior esta nova aliança. Nós é que escolhemos, por isso pregamos o Evangelho, por isso dizemos a todos o que Jesus fez na cruz do Calvário e o que Jesus faz quando ele entra dentro do ser humano. E somente de forma voluntária o homem abandona a sua vida de pecado e recebe Jesus como seu Salvador. Então Deus quer fazer uma aliança invisível com você. Esta aliança nova em Jesus nos faz lembrar
que Deus, ele fez uma aliança comigo, com você que já recebeu Jesus, é uma aliança invisível. É uma aliança que foi feita no coração de cada um. Ele escreveu a sua lei, ele escreveu os seus preceitos, ele escreve os seus preceitos no nosso coração a cada dia. Isto é ter também Jesus não só como o nosso Salvador, mas como o nosso Senhor, o nosso proprietário, o nosso Adonai, como eu já tenho falado para os irmãos, para os ouvintes. Quando temos essa sintonia com o Espírito, nós somos pessoas felizes. Somos pessoas que podemos passar por problemas mil, mas nós teremos sempre serenidade, porque o Espírito Santo produz isso dentro de nós. Então, faça uma aliança infalível, faça uma aliança imutável, faça uma aliança invisível com Deus. Este é o convite de Deus para nós nesta noite. Nos lembrar da nova aliança instituída em Jesus. Nos lembrar de que Ele faz conosco uma aliança infalível, de que Ele faz conosco uma aliança imutável e que Ele faz conosco uma aliança invisível. Vamos ler aqui Hebreus 9, 24. Abra lá em Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 24 até o versículo 28. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. O sacrifício de Jesus é único. O sacrifício de Jesus é uma vez só. O sacrifício de Jesus, ele não precisa ser repetido, é isso que o texto está dizendo. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. No fim dos tempos. Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Eu quero concluir este sermão dizendo para você sobre contratos. Todos os contratos ou pactos, eles têm condições para serem cumpridas e prazos estipulados, não é mesmo? Você que assina um contrato, você que já assinou um contrato, você que tem um contrato, você tem que saber que existem condições a serem cumpridas e prazos estipulados para o contrato. Então, quando uma parte disso falha, deve-se então fazer o quê? Uma rescisão. E quando o contrato vence, muitas vezes ele deve ser reavaliado. Não é assim que funciona a questão de contratos? A diferença deste contrato humano, conforme acabamos de ler aqui, à luz desse último texto, para a nova aliança com Deus, é que este contrato jamais será anulado. Eu quero dizer para você que este contrato ele não precisa ser revisto. Este contrato ele não vai ser anulado nunca. Ele não vai acabar nunca. Ele não vai ficar velho nunca. Ele é permanente. Eu quero dar alguns exemplos para que você que me ouve entenda. Eu quero que você entenda aquilo que acabamos de ler.
É importante que se entenda a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. No candomblé, os pactos, eles são feitos com sangue de bodes, de animais e sacrifícios humanos. No catolicismo, prega-se a cada domingo na missa. E missa significa o quê? Sacrifício. Cristo se incorpora na hóstia e o seu sacrifício é repetido todas as vezes. É disso que o texto acabou de dizer. Isto não é para ser feito assim, porque já foi feito uma única vez. E isso era o que também os sacerdotes judeus faziam quando entravam no Santo dos Santos. No Espiritismo, a pessoa ela pensa que deverá viver e morrer várias vezes para pagar por seus próprios pecados, sacrificando-se. O que o texto está dizendo é que Jesus, ele fez sacrifício único. Não há necessidade de mais nenhum sacrifício. Ele é o único sacrifício que Deus aceita. Porque ele é sem pecado. Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso a palavra diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Mas Jesus, o autor e o consumador desta nova aliança, ele operou tudo por nós, sacrificando-se uma vez por todas para sempre. Então eu quero deixar isso claro para você. Cuidado com religiosidade, cuidado com esoterismo, cuidado com misticismo, cuidado com o adversário da tua alma, que odeia você. E Jesus falou sobre ele, que ele só vem para matar, para roubar e para destruir vidas. É a especialidade dele. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E esta vida em abundância vem através desta nova aliança. Através desse único sacrifício e o único que é aceitável diante de Deus. Deus não vai aceitar mais sacrifício de animais. Deus não vai aceitar mais este negócio de que ele tem que ser incorporado como se fosse ali na hóstia, um sacrifício repetido, que ele tem que ser sacrificado toda vez que vai ter a missa. Não, não é disso que a palavra está dizendo. A palavra também não está dizendo que você vai se sacrificar e que você vai viver e você vai morrer várias vezes para que você possa evoluir e alcançar por seus méritos alguma coisa. Quem somos nós para isso, queridos? Se a velha aliança já foi substituída, porque o homem, ele é pecador, o homem é imperfeito, o homem é inconstante. Então não se deixe enganar. Eu quero que você hoje entenda que Deus quer fazer uma aliança invisível com você. Ele quer libertar você do pecado. Ele quer entrar na sua vida. Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, é a garantia de que todos ressuscitaremos. Então, entregue a sua vida para Jesus. Receba Jesus como Salvador de sua vida. E você, crente, que já é salvo, permita que Jesus seja Adonai na sua vida. Não esqueça que nós somos comprados por um bom preço. E que Ele deve ser o nosso Adonai, o nosso Senhor. Deve ocupar a primazia dentro do nosso ser. Nós estamos falando dessa aliança invisível. E essa aliança invisível nos traz tudo que é coisa boa, quando nós nos submetemos ao Deus verdadeiro e único, que é o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Então, que o Espírito Santo complete esta palavra no seu coração, na sua mente, e que você entenda que a aliança que Deus fez conosco através de Jesus, ela é infalível, ela é imutável
e ela é invisível. Você não precisa de nada. Você não precisa de nenhum mediador. Você não precisa fazer sacrifício. Você não precisa se mutilar. Você não precisa sacrificar nada. Porque Jesus já fez isso por você. E Ele é poderoso para purificar e perdoar os nossos pecados. Amém? Amém. Nós vamos participar agora da ordenança da ceia do Senhor. Esta ordenança que Ele trouxe para nós. Lemos agora há pouco em Mateus, no capítulo 26, quando Ele instituiu esta nova aliança. E esta nova aliança foi instituída no sangue dele. Esta é a nova aliança instituída através da minha vida, através do meu sacrifício por cada um de vocês. Então nós agora vamos cumprir. Jesus nos deixou duas ordenanças. Todo aquele que crê, seja batizado. Todo aquele que crê, seja batizado. A primeira ordenança é o batismo. Por isso, nós não batizamos crianças. Porque você, para crer, você precisa entender. Você precisa entender a mensagem do Evangelho. Batismo não salva. O batismo é uma ordenança, é um simbolismo daquilo que você já recebeu através da sua decisão pessoal, de entregar a sua vida a Jesus. Esta é a primeira ordenança. E a segunda ordenança, para todos aqueles que já fazem parte deste corpo, o corpo de Cristo, participem da celebração da ceia, da nova aliança. Por quê? Façam isso todas as vezes que vocês comerdes e que vocês beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estáis anunciando a morte do Senhor. Está anunciando aquilo que eu fiz pela humanidade. Aquilo que eu instituí. Aquela aliança infalível. A aliança imutável e esta aliança invisível que eu firmei com toda a humanidade. É disso que Jesus está falando e por isso vamos celebrar hoje esta ordenança de Jesus. Então separe seu pão, separe seu cálice, para que juntos participemos da mesa do Senhor. Diz a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Agradeçamos pelo pão. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta nova aliança em Jesus. E te agradecemos, Senhor Deus, porque na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão. E Ele deu graças, e nós te damos graças por Ele. E Ele mesmo disse: este é meu corpo. É o simbolismo do corpo que é dado em favor de vocês. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo, que foi cravado na cruz do Calvário, em sacrifício único, e agradável e permanente e eterno, para que nós fôssemos remidos dos nossos pecados e pudéssemos experimentar a eternidade com o Senhor. Obrigado, porque esta nova aliança restaurou o relacionamento entre o Senhor, Deus Pai, e o homem através de Jesus. Muito obrigado, Pai, por este pão. Diz a palavra que Jesus disse:
Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, participemos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aleluia. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Agradeçamos ao Senhor pelo sangue. Senhor, bendito é o teu nome, e nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por este sangue precioso, sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imaculado, sem mancha, perfeito. Ó Deus, sem pecado, obrigado a Deus por tão grande amor, manifestado na cruz do Calvário, em lugar de toda a humanidade, por nossos pecados. Obrigado pelo sangue derramado na cruz. E obrigado porque há poder neste sangue. Este sangue que nos purifica de todo o nosso pecado e de toda a nossa injustiça. Muito obrigado a Deus por tão grande amor. Muito obrigado, meu Pai. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória de Jesus, participemos do cálice. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Acabamos de anunciar através desta ordenança o que Jesus fez por cada um de nós. A nova aliança em Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine, que Deus te dê uma semana abençoada, que Deus supra todas as suas necessidades em Cristo Jesus. E na quinta-feira, pela graça do Senhor, nos encontraremos às 20 horas para estudarmos juntos sobre ciúmes do Espírito. Quero fazer um estudo com vocês. Nós estivemos estudando nas últimas 2 quintas-feiras, dia 25/3 e dia 1/4, sobre os atributos do Espírito Santo. E quando entramos na questão que o Espírito tem ciúmes de nós explicamos, evidentemente, mas dissemos que iríamos esmiuçar um pouco mais essa questão dos ciúmes do Espírito. Então você é nosso convidado para ouvir, acessar o Facebook, acessar, também está no YouTube essas mensagens sobre o Espírito Santo, sobre as características, sobre os atributos do Espírito. Se você não ouviu, convido você a ouvir e a participar conosco agora na próxima quinta-feira, dia 8/4, às 20 horas. Que Deus te abençoe, ok? Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, que a consolação e a comunhão e a instrução do Espírito Santo repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre todos aqueles que vêm nos acompanhando, irmãos, amigos, e sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra. Hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos e rogamos que no dia de hoje, milhares e milhares recebam
a nova aliança em Jesus. Amém. Amém. Fiquem na paz de Cristo. Deus os abençoe.